Então, como é que funciona, né? Vocês já devem ter tido alguma outra disciplina. Eu vou passar o conteúdo na plataforma do Saga, no PowerPoint, vou passar vídeos, né? Nessa 1 hora a gente vai poder trocar. Quem quiser abrir o microfone e o vídeo, sejam bem-vindos, eu acho bem importante. Normalmente as aulas presenciais, né, eu procuro fazer com que os alunos interajam bastante para ter essa troca bacana mesmo, ainda mais essa disciplina que é comunicação. Para mim é a primeira vez que eu estou fazendo aula assim online, live, né? E de manhã foi mais difícil, agora estou me sentindo mais à vontade também. Então eu imagino que para vocês também não seja muito fácil, né? Vamos começar então. Eu sou professora de administração, para quem não me conhece, na escola Alcides Maia, não faz 1 ano ainda. Escolhi a área da educação por ser a minha vocação, eu gosto, eu acredito na educação. Acredito que a gente, buscando o melhor da gente, né, a gente tem um futuro repleto de conquistas e realizações. E eu dou essa disciplina de comunicação, na aula presencial de recursos humanos, fundamentos, então mais adiante pode ser que a gente venha se encontrar novamente. Essa aqui é a plataforma Saga, estão enxergando? Não, pelo menos um botão ok ali, estão enxergando? Saga aqui, ó. Vocês vão ter 2 semanas de aula de comunicação e vão ter exercícios para fazer e prova. Tá? Na primeira semana, então tem aula 1 a 5, na segunda semana aula 1 a 5. Como são 5 aulas, independente de ter ou não live, vão ser 5 aulas, e vocês vão ter 5 exercícios para fazer, um sobre cada aula. Né? Ou aula 1, a história da comunicação, vocês vão ter um exercício para fazer dentro deste conteúdo aqui, ó, aula e exercícios 1, tá? Que agora a gente vai começar por aqui. No dia de amanhã, que é 21 de abril, é feriado, vocês vão ter a segunda aula, porém isso não vai ter live. Mas vocês vão ter a interação com a plataforma, tem lá o conteúdo que eu vou mostrar depois para vocês, e vai ter um exercício também valendo nota. Cada exercício vai valer 0,5, né? Somando a 5 dá 2,5, mais uma prova na sexta-feira, que vai ser com um valor também de 2,5, porque o grau 1 vale 5 e o grau 2, né, vale 5, somando as duas tem que tirar 6 para passar. Então, basicamente é isso, não sei como vocês está sendo nas outras disciplinas, mas eu combinei com a Cândida assim, coordenadora Cândida. Então, vamos lá. Vamos começar neste conteúdo, vocês já vão prestando atenção onde é que tem que entrar, tá? Para poder acessar o conteúdo. Essa parte de gráfico só aparece para mim. Então, aqui é um conteúdo que se chama Primeiros Conceitos e Definições de Comunicação. Aqui a gente vai ver só uma parte do livro, e depois a gente vai para os slides, que hoje a aula é a História da Comunicação, desde as civilizações antigas até o dia de hoje, né, como que a gente se comunica. Então, aqui é o conteúdo do livro, que eu vou passar para vocês. Aqui, exercícios, não sei, não dá para ver se vocês estão vendo, mas acho que sim, né? Aqui, exercícios é a tarefa que vale nota, tá? Onde tem a mãozinha ali em cima escrito exercícios, essa tarefa vale nota. Para fazer essa tarefa, vocês vão prestar atenção na aula e vão entrar nas outras, vão ler todo esse capítulo, que não chega a ser um capítulo, são algumas páginas do livro, né, que fala só sobre esse tema da comunicação. Vocês podem ver a dica do professor, normalmente é um vídeo, né, vocês podem entrar aqui no Saiba Mais, que também existem vídeos, outro exercício na prática, mas esse daqui do exercício é que vale nota, tá? Então, vamos começar a aula de hoje com o livro. O livro, ele é só uma parte, ele 21 páginas, ó, mas nem dá para contar 21, porque tem a primeira e a segunda que não conta, as últimas também não contam. Então, vamos começar. Comunicação faz parte da vida do ser humano desde o surgimento da própria humanidade. Vocês concordam com isso, né? Então, faz parte do ser humano a comunicação, e a comunicação não é só a fala, né? Porque lá nas civilizações mais antigas, eles começavam a se comunicar por grunhidos, aqueles rosnados, né? Que parece bicho, até que o ser humano desenvolveu o cérebro, desenvolveu outras partes do corpo humano para poder desenvolver a fala. E aí depois vieram os desenhos, que a gente vai ver mais adiante, depois veio a escrita. Então, teve um processo bem longo até que a comunicação chegasse ao que é hoje, né? E hoje, realmente, é uma comunicação
para mim, pelo menos, totalmente diferente do que era quando eu tinha 12, 15, 18 anos, né? Eu não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha, jamais imaginei que a gente pudesse estar, né, hoje, 15 aí pessoas, quase 15 pessoas reunidas, tendo uma aula, cada um na sua casa, né, e todo mundo conectado, né, online, né? Hoje, se a gente fizer uma ligação por WhatsApp, lá para alguém na China, a pessoa atende e tu fala em tempo real. Eu nunca imaginei eu, com meus 15 anos, que isso seria possível, né? Então, a evolução da comunicação, ela também foi grande, né, assim como a evolução do ser humano. E aí é importante a gente entender que o ser humano é um ser social, né? Ele vai conviver com outras pessoas, ele vai precisar se comunicar, por mais que a pessoa viva de forma isolada por escolha, tem uma comunicação, seja em algum momento na vida, vai ter, que seja quando o bebezinho teve uma comunicação do nenê com a mãe, né, o choro do nenê, é uma forma dele se comunicar, as mães, elas já conseguem perceber e conhecer o choro, se é fome, se é cólica, né, se é um cômodo, um calor. Então, são várias formas de se comunicar. E a nossa disciplina é comunicação nas organizações, né, e isso é um ponto fundamental para que as empresas, as organizações, elas se preocupem e possam trabalhar isso com a sua cultura para que alcance os seus objetivos, os seus resultados. É, na verdade, a comunicação que vai fazer a diferença, né, para que a empresa possa alcançar os seus objetivos. E vocês, estudantes de administração, têm que saber disso, né, precisam entender realmente que a comunicação, a forma que a gente comunica, não só comunica no seu trabalho em si, né, no momento que tu está trabalhando, tu está comunicando, né, no momento que eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou me comunicando, mas também a gente, quando está dentro de uma organização, seja ela com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, ela também tem que ter uma comunicação externa, e isso a gente já vê nessa disciplina. Essa comunicação interna, né, entre as partes, entre as pessoas, entre os funcionários, a empresa comunicando a cultura, né, ou a comunicação externa, que é a empresa comunicando para o mercado, a empresa comunicando para a sociedade, comunicando para as pessoas. Se a empresa não consegue fazer essa comunicação externa, ela não é vista, ela não vende, as pessoas não se lembram dela quando precisam daquele produto ou daquele serviço, né? Então, aqui as pessoas se comunicam para trocar informações, para se entreter, se integrar ao grupo, satisfazer as suas necessidades econômicas e afetivas, né? Para isso que a gente se comunica. E no ambiente de trabalho, a gente precisa necessariamente se comunicar, né? As organizações, elas são sistemas, né? Sistemas abertos, tem que ter essa troca com o meio, com as pessoas. E necessariamente as pessoas vão ter que se comunicar. E como que é feita, então, essa comunicação? É isso que a gente vai ver na disciplina. Como que a comunicação dentro de uma organização torna a organização mais eficaz? Como que essa comunicação tem que acontecer para que o meu trabalho, o trabalho de vocês, na empresa de vocês, seja realmente eficaz, gere resultado e eu possa, com isso, construir a minha carreira, alcançar os meus objetivos, os objetivos da empresa. A comunicação é como se fosse o óleo lubrificante de um motor. Pode ter todas as peças montadinhas, ela só vai funcionar, o motor só vai funcionar se tiver um óleo lubrificando as peças, né? Aqui, ó, isso aqui é importante, ó, a raiz da palavra é latina, então vem do latim a palavra comunicação, vem do communicatione, ó, significa ação comum, tornar comum, participar, né? Comune, deriva de comune, quer dizer comum. Então, assim, ao tornar algo comum, quando tu comunica, tu passa para outras pessoas, né? Tu compartilha isso, seja uma informação, uma emoção ou uma experiência, ocorre a comunicação. Ah, gente, isso aqui tem que gravar. Internalizar, né, conhecimento. Por isso que é interessante, quando a gente terminar aqui a aula, vocês já fazerem os exercícios, já interagirem, leiam esse texto, para vocês poderem internalizar esse conhecimento. Porque se deixar para 2, 3 dias na frente, além de acumular, já que tem exercício todos os dias, daqui a 3 dias, a aula de hoje, vocês já vão ter que ler muito mais e pesquisar muito mais do que se for logo agora, né? Deixa eu perguntar aqui, tudo bem? Tudo certo?
Tudo certo? Botem um okzinho, porque... Ah, ok, tá. Eu vou ir perguntando, porque como vocês não estão falando... vamos continuar aqui no livro. Uhum. Deixa eu ver onde é que eu queria mostrar mais aqui. Essas páginas é interessante vocês lerem. Então, aqui alguns conceitos, ó, de comunicação no dicionário. Ato de comunicar, transmissão de signos, né, por meio de códigos, isso aqui a gente vai ver também numa outra aula, que são os signos, né, que geram um significado para a gente. Capacidade ou processo de troca de pensamentos, sentimentos, ideias, né. A gente também entende a comunicação como um processo, que a gente também vai ver as partes do processo quarta-feira. Né? Ação de utilizar meios tecnológicos agora mais do que nunca, né? Aqui eles colocaram comunicação telefônica, mas hoje em dia a gente já está na comunicação quase, como é que se diz? Não sei nem que palavra usar, mas tecnologia é pouco já, né? Mensagem, informação, né? Comunicar, comunicação de espaços, disciplina, saber, ciência. Então, são alguns conceitos de comunicação, tá? Que a gente vai depois ver. É possível, então, os sentidos de comunicação dos dicionários são importantes, né, para ter uma ideia inicial, mas é preciso se aprofundar. Então, assim, esse autor aqui vai ter uma pergunta nos exercícios sobre esse autor. É possível dissertar sobre comunicação como duas grandes perspectivas, né, uma como a comunicação como um processo, então tem as partes do processo, quem está comunicando, o que essa pessoa está comunicando, para quem ela está comunicando, então se ela sabe essas três partes, ela tem que, então, definir que canal ela vai utilizar para fazer essa comunicação, para que essa comunicação realmente seja eficiente, seja eficaz, e se realize de forma efetiva, né, e não simplesmente falar por falar, e não me importa se a pessoa entendeu ou não. No ambiente organizacional, isso não pode acontecer. No ambiente organizacional, a gente precisa saber o que está fazendo, precisa saber o que está comunicando, para que está comunicando, para quem está comunicando, né? Seja um simples telefonema, um simples WhatsApp, né? Não pode simplesmente jogar palavras ao vento e quem pegar, pegou. Não, a comunicação no ambiente de trabalho, ela é extremamente importante para que os processos fiquem alinhados e a organização possa trabalhar de forma a realmente chegar lá na frente, alcançar os resultados, porque uma comunicação mal feita, duas comunicações, as pessoas já se perdem, as pessoas se desmotivam, as pessoas não sabem o que fazer, dá retrabalho, né, não sei, eu acho que aqui a gente não vai ter muito tempo, mas vocês, no ambiente de trabalho de vocês, quem trabalha, quem já trabalhou, com certeza já percebeu que algumas coisas não foram comunicadas e deu problema, ou foram mal comunicadas e deu problema, né, não era para ser sido daquele jeito, deu retrabalho, ocasionou uma infinidade de retrabalho, de problemas desnecessários se tivesse sido pensada antes, né, se tivesse sido planejada, né. Aqui a gente fala também de as duas colocações se complementam, nesse sentido as mensagens só têm efeitos porque ganham significado em determinado contexto social e cultural, né? Porque também tem a comunicação como uma atividade social, né? Os seres humanos, em uma dada cultura, vivem as suas realidades do dia a dia, criando e trocando significados, né? Então, não só como processo, que tu tem que pensar as partes do processo, mas como uma atividade social que a gente está interagindo, né, socialmente, e tá comunicando, né, não é porque eu tô no super que eu não tô comunicando, né, o meu jeito de me portar, o meu comportamento, a minha expressão, a minha vestimenta, né, a forma como a gente cumprimenta as pessoas, a gente tá comunicando. A comunicação, na verdade, ela ocorre de dentro para fora, né, não tem como, quem é bem sensitivo, que é bem entendido, que consegue perceber bem fisionomia e traços, vai conseguir, não sei se vocês já assistiram o seriado Lie to Me, eu acho que eu vou passar mais adiante para vocês, ele percebe quando a pessoa está mentindo, ele percebe só pelo comportamento, pelo piscar do olho, pela respiração,
mais ofegante, né? O que está acontecendo com aquela pessoa, o que aquela pessoa está comunicando, né? Então, a comunicação é muito mais do que simplesmente a gente estar aqui na sala de aula, a gente está no ambiente de trabalho, ela é mais, a gente consegue perceber no comportamento da pessoa também. A gente vai falar também sobre linguagem, língua, mas isso vai ficar mais adiante, né? Então, agora a gente vai lá para os slides. Então, vocês estão no curso técnico em administração e a disciplina comunicação organizacional. E a palavra comunicação, ação comum, tornar comum, também tem uma questão dessas nos exercícios, tá? Então, a comunicação organizacional, né, principalmente, é um processo que a gente transmite informação para uma ou outras pessoas, né, e a gente espera o respectivo entendimento dessa transmissão de informação. Então, se não tem um entendimento dos outros, ela não é um processo de comunicação. O processo tem início, meio e fim, né? E ainda tem o feedback. Então, tu pensa numa ideia, tu pensa para quem tu vai comunicar essa ideia e tu escolhe um canal de comunicação. E aí tu faz essa comunicação. E aí o receptor, né, entendendo ou não, ele vai te dar um feedback, que a gente vai ver isso, que é feedback na aula de processo de comunicação, né? Mas tem que ter esse entendimento, né, dessa transmissão de informação. Não é simplesmente falar por falar. Comunicação é parte da necessidade humana de se expressar e criar uma cultura, né? Quem quer trabalhar com cultura organizacional, quem quer trabalhar na área de recursos humanos, quem gosta, né, de se comunicar, quem tem facilidade para se comunicar, é uma área muito boa de se trabalhar, né? As empresas, elas investem quando elas identificam isso como uma parte importante da organização, né, da administração, no caso, treinar e capacitar pessoas a manter a cultura da empresa viva, né? Por exemplo, o Google tem uma cultura de inovação, né? Não tem como olhar para o Google e não pensar que é uma cultura de inovação. A Apple também, são empresas que a cultura, ela tem que ser viva em cada uma das suas partes, em cada um dos seus colaboradores, em cada um dos seus processos, né? E essa cultura, ela não se mantém viva sem a comunicação. A comunicação é fundamental para poder manter isso vivo dentro da organização. E é isso que faz o Google ser o que ele é. É isso que faz a Apple ser o que ela é. Por exemplo, né, a cultura de inovação. É uma das principais características também que diferem os homens dos animais irracionais, né? A gente consegue pensar e passar isso para frente. A fala, no caso, né, a comunicação, mas pela fala, ela surgiu mais adiante, não foi como é que se diz, o Homo erectus, né, que ao surgir o Homo sapiens fisicamente mais adaptado para a produção da fala, veio também uma grande evolução da linguagem. A palavra que estava me fugindo era evolução. A evolução do homem, né, do cérebro do homem, também desenvolveu a fala. Então, antes eram os grunhidos, os rosnados, né, para daí vir a fala, para daí eles começarem a conseguir se comunicar através da fala. Então, também é uma coisa que veio com a evolução, né, do ser humano, da parte física e principalmente cerebral, né, que é do lado esquerdo do cérebro, que, onde é que diz ali? A parte responsável, né, pela fala. E aí tem um pouco da história, né, das civilizações antigas, né, a história é a origem dos meios de comunicação, porque surge uma necessidade humana de se expressar, é natural, né, que nem o Fábio disse aí, tá aí, Fábio? Tá com o microfone fechado? Vem a necessidade, né, tá fechado, vem a necessidade do homem, necessidade humana de se expressar, né? E como é que começou isso? Então, com esses grunhidos, com esses rosnados entre as civilizações bem antigas, né? E depois com a arte rupestre, foram aqueles desenhos nas cavernas, né? Desenhos primitivos, uma forma deles transmitirem, né? O que estava acontecendo com eles para outras
outros seres humanos que ali vinham, né, habitar. Desde o surgimento da escrita, que daí foi mais adiante, a gente vai ver, do alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de expandir o conhecimento e criar uma cultura humana. Né? Então, é com a comunicação que consegue isso, na verdade, expandir o conhecimento e criar uma cultura na sociedade, uma cultura de um país, uma cultura de uma empresa, né? Vamos trazer mais para a área empresarial, organizacional. Né? A gente tem que entender que a comunicação, ela é uma necessidade de se expressar e o ser, como é um ser social, ele vai ter que se comunicar. E a forma, a melhor forma que ele souber para aquele determinado ambiente, para aquele determinado grupo de pessoas, é o que vai se diferenciar, uma comunicação eficaz ou não eficaz. Tem tantas pessoas que vão para a televisão e a gente vê assim, por que a pessoa falou aquilo? Né? A pessoa não tem noção que está falando, sei lá, para o mundo inteiro, que está tão exposta, né? Então, assim, realmente é muito importante a comunicação no ambiente empresarial. E aqui são alguns desenhos, né, da pintura, algumas pinturas, nas cavernas, lá na época da pré-história, né? Ver como o desenho vem antes da escrita mesmo, né? Esse material tá todo no Saga, na parte da aula 1, tá? Quem quiser depois acessar, também os slides, porque o conteúdo do Saga, necessariamente, vocês vão acessar para poder fazer o exercício que vale nota. Também as pinturas faraônicas, né? Era também uma forma deles se expressarem, olha, com mais detalhes, com cor, né? Já tinha ali meio que um alfabeto, né? Mas com desenhos. Também nasceram os sinais, né, de fumaça e os sinais sonoros, né, que as aldeias utilizavam na África também, os sinais sonoros, né, para a forma como eles tinham de se comunicar mais a longa distância, né, porque quando estava perto era um jeito de comunicação, mas quando está longe, para outra tribo, lá do outro lado do morro. E aí, mais tarde, sim, o homem inventou a escrita, né, sempre buscando uma forma de se expressar mais. Então, começaram a usar pedra, cerâmica, o papel, que era o que eles tinham ali, ainda não existia o papel, como a gente conhece hoje, que é tão simples, vai ali numa papelaria e compra um maço de papel. Né? Naquela época não tinha isso, né? Então, o homem foi aprofundando seus saberes e começou a utilizar a escrita para se exprimir, primeiramente através de formas muito elementares, depois associar imagens aos símbolos. Ó, como é que era? Aqui, os arautos, né, na Idade Média, então eles liam as mensagens em praça pública. Quem aqui já viu Cinderela, né? Eu gosto muito do filme Cinderela, que é da minha época de infância. Quando o rei vai anunciar o baile para o príncipe, escolher a sua princesa, vai o arauto lá na praça pública e fala para todo mundo, né? Então, uma forma de se comunicar também, porque naquela época não tinha outro jeito, né? Então, a era da escrita, né? O homem inventou a escrita, começou a usar o papiro, a pedra, isso a gente já viu. E o aparecimento do papel, né? Então, lá pelo século XV, foi introduzido o papel maleável, que tornou a impressão dos livros mais prática e fez desenvolver toda a área. Né? Então, demorou. Se vocês olharem essa novela Novo Mundo, a personagem principal, acho que é a personagem principal, uma moreninha, assim, magrinha, ela escreve a história do Novo Mundo à mão, no papel, né, um livro grosso, assim, ela escreve toda a história à mão, né, e aí começa a era da impressão, né, antes, então, os livros eram produzidos à mão, e aí depois, quando criaram a primeira prensa, né, que foi em 1439, um inventor alemão criou a prensa e deixou de ser, olha como é que era, gente, era montada letrinha por letrinha, imagina o trabalhão, né?
E aí, final do século XIX, início do século XX, né, acontecem as grandes mudanças na comunicação. Com a invenção da eletricidade, né, veio a invenção do telégrafo. E sim, o telégrafo elétrico, né, ele veio para realmente modernizar, naquela época, modernizar, né, a comunicação a longa distância, né, que antes era por carta, por, né, a informação para chegar daqui para o outro lado do mundo tinha que ir de navio, né, e aí o telégrafo ele ajudou a longa distância, foi aos poucos também, né, tem na material do Saga também um pouco mais dessa informação, que o telégrafo veio para revolucionar mesmo, naquela época, como hoje a internet veio para revolucionar, lá naquela época o telégrafo veio para revolucionar. Porque a partir da eletricidade e a partir do telégrafo, já ouviram falar código Morse? Tem muito filme, né? Tem um videozinho para mostrar para vocês de um senhor fazendo o código Morse. Então, ele tinha todo um alfabeto, um código para cada letra, não difere muito daquilo que a gente viu lá nos egípcios, né? Só que lá eram desenhos. E aqui não, aqui são códigos, ponto, traço, traço, ponto, né? Que só quem conhece o código Morse para decodificar, né? E só quem conhece também para codificar. Então, é uma informação restrita, né? Uma comunicação que tem uma certa dificuldade de acontecer. Tinha que ter pessoas, né, especializadas nesse código, né, com um conhecimento muito aprofundado desse código para poder decodificar uma mensagem. E aqui, por exemplo, é uma mensagem, né, em código Morse. Para nós não significa nada, é traço e ponto, né? Agora, para quem conhece código Morse, facilita. Então, é a mesma coisa, se a gente utilizar isso aqui como uma metáfora para nossa comunicação hoje em dia na organização, não adianta eu mandar uma mensagem em código Morse para quem não entende código Morse. Ah, mas eu comuniquei, eu fiz a minha parte. Não, só um pouquinho, não é bem assim. Tem que ter uma preocupação que o outro vai entender. Aí sim se fez uma comunicação. Agora, simplesmente mandar isso assim para a pessoa se virar e aprender código Morse para interpretar, não dá. Se eu sei que a pessoa não sabe, então não tem como. Né? Normalmente as indústrias, que você sabe, né, tem o nível operacional, o nível tático, o nível institucional, uma pirâmide, assim, né? O nível operacional é o nível mais baixo da pirâmide, onde acontece realmente a operação nas empresas, né, nas organizações. Então, ali naquele nível, normalmente são pessoas com menos conhecimento, com menos estudo, né, pessoas que talvez não tenham, com certeza não, mas talvez não tenham uma segunda língua, né, não tenham uma leitura tão rápida, não tenham tido acesso tanto à educação, né. Então, para um nível mais operacional, talvez seja melhor comunicar com vídeo, com imagens, né, com uma cartilha, do que fazer um memorando, uma carta, né, com toda uma comunicação formal, porque não vai dar o entendimento necessário, né, no momento que tu está comunicando dentro de uma empresa, tu está buscando resultado, tu está buscando que essa comunicação seja eficaz, que realmente gere um resultado. A pessoa entendeu, então a partir de hoje a pessoa vai fazer daquele jeito, então a partir de hoje ela vai se comprometer, a partir de hoje ela vai né, seguir aquilo que está sendo dito para fazer, né? Então não adianta mandar um código Morse para quem não entende código Morse. E aí o telefone, já estamos chegando mais na nossa época, né? Telefone, Alexander Graham Bell, final lá do século XIX, né? Inventou o telefone, aí tem também uma evolução do telefone. Hoje em dia o telefone fixo é raramente, né, se vê, quase não se vê mais telefone fixo, só em combo mesmo, de empresa de telefonia e internet, que eles acabam forçando a venda, porque ninguém mais quer praticamente telefone fixo. O rádio foi outra invenção muito importante, que acabou aproximando as pessoas da informação, né? Conseguiu com que as pessoas que estavam mais distantes dos centros, né, das cidades,
pudessem saber e ter informação do que estava acontecendo, né? O cinema, né, possibilitou que a criação da televisão. Quem é que não tem televisão em casa? Agora eu fiz uma pergunta ali no Meet. Vamos para o Meet. Vamos ver quem está aí. Sim. Todos têm TV? Sim. Brenda tem. Todo mundo tem TV, né? Todo mundo assiste TV, né? Tem gente que tem 5 TVs em casa. Tinha uma TV. Uma professora que não tinha TV em casa. Eu tenho uma televisão. E eu já fui mais de ver televisão. Eu gosto de ver mais filmes, assim. E eu não tenho TV a cabo. Tenho só internet. E a minha antena é muito ruim. Pega só a Globo. Então, eu não tenho TV praticamente em casa. Mas eu não assisto muita TV mesmo, eu sou mais dos livros, mas antes já fui mais da TV. A TV, ela é bem forte, né? Como ela é presente na nossa vida, né? A gente tem que até pensar sobre isso. Quanto a gente dedica tempo à televisão, né? Porque a televisão, ela nos diz o que a gente tem que assistir. Enquanto um livro a gente pode interpretar. E aí, então, a chegada do computador, graças a Deus, o primeiro computador do mundo foi o ENIAC, né? Uma invenção norte-americana com o objetivo no auxiliar os cálculos de precisão necessários para a balística, para a guerra, né? Aí passou um tempo, olha só um computador lá no fundo. E aí, século XX, aí já foi o século que eu nasci, inventou-se o computador, uma máquina capaz de processar vários dados ao mesmo tempo, e depois, em seguida, a internet. Conseguem imaginar a vida hoje sem internet? Não, né? Eu não consigo. Não estaríamos aqui hoje, reunidos desse jeito, né? Só em 1987 que a internet deixou de estar restrita ao ambiente científico e passou a ser liberada para uso comercial nos Estados Unidos. Demorou um pouco mais para chegar aqui. Concordam? E aí, em 92, eu ainda era criança, deu-se o boom com o surgimento de números ISPs que forneciam acesso à internet. Então, é uma coisa bem recente, né, mas deu uma mudança significativa nos meios de comunicação. Então, imaginem, lá da época em que, da pré-história, né, eles nem falavam. Olha hoje como a gente fala, né, o Fábio diz que era falador, nem tô ouvindo a voz do Fábio. Mas a gente hoje, né, se comunica, fala e faz vídeo, YouTube é uma coisa, Instagram é vídeo, né? E lá naquela época eles nem conseguiam falar. E aí, olha só como veio a evolução da comunicação, e hoje em dia é tudo muito rápido. A gente tem que cuidar o que a gente digita, a gente tem que cuidar o que a gente fala, para não falar besteira, para não se equivocar, para não se arrepender, né? Para realmente saber o que está falando, no contexto que está falando, né? Hoje em dia, dependendo do que tu fala, tu é processado, o que tu escreve é prova, né? Não é escrever um e-mail xingando alguém e vai ficar por isso mesmo, não é escrever nas redes sociais alguma coisa contra o chefe e vai ficar por isso mesmo, né? Falar mal da empresa nas redes sociais, já vi funcionários falando mal da sua empresa, né, nas redes sociais. Então, assim, como que a gente está comunicando, né? E como que tem que ser essa comunicação organizacional? Tá, e aí? Como é que eu vou me comunicar, então? Tem que ser um robozinho e não falar o que eu penso? Não é isso. Mas na organização, a comunicação, ela tem um papel importante, muito importante, que é de manter, né, os processos, as metas, os objetivos alinhados, né, a cultura das pessoas alinhada com a cultura da empresa é muito importante e é uma área muito bacana de se trabalhar. Quem gosta de pessoas, né, quem gosta de
de estar com pessoas, quem gosta de ver as coisas funcionando, andando, pode ir para essa área, né, é uma opção. E aqui a gente tem algumas imagens lá, pombo correio, isso aí eu gostaria de ver como é que funcionava mesmo. Ali o telefone na parede, um telégrafo, os livros, né, naquela época em que a informação vinha pelos livros, né, não tinha, hoje em dia tu vai para computador, tu sabe, tu entende, tu tem que ser mais autodidata hoje em dia, né, mas tá tudo online, tá tudo aí disponível, hoje é para quem quer. Mas eu não tenho, mas eu não posso, mas eu tendo internet, um celular, tem tudo na mão, né? E aí, tipo uma linha do tempo, desde lá da época do telefone fixo. Alguém aqui, vou fazer outra pergunta no Meet. Voltamos para o Meet. Não? Fernando Silva não tem TV? Fernanda, desculpa. Não? Quem aqui, qual era a pergunta que eu ia fazer? Quem aqui usou telefone? Tem. Sim. Quem aqui usou telefone público? Orelhão, o famoso orelhão. Eu usei bastante. O famoso orelhão, quase não se enxerga mais. Coloca aí ninguém botou, é porque ninguém. Eu usei. O Fábio usou. Já usou, Matheus? Já usei há muito tempo atrás. Legal, então o pessoal não é tão novinho como eu imaginei. Tá, já... Quem ligou o microfone aí, por favor. Participe. É o Fábio? É que antes tu usava, tinha até fila para usar, né? Tinha fila para usar o orelhão, né? Existe isso ainda? Em alguns lugares existe, não sei se funciona. Eles roubam os cabos, se eu não me engano. Alguma coisa eles roubam, não é isso, Fábio? Depredam, alguma coisa eles fazem. Mas acho que existe, sim. Acredito que talvez dentro de shopping ainda exista. É porque tem gente que não tem celular, né? Por incrível que pareça, tem que ter um dinheiro para comprar um celular. Tem gente que não tem comida, tem gente que não tem dinheiro para comprar comida. Né? Então, a gente acha, né, que a tecnologia está para todos, mas na verdade não está para todos. Então, olha que papel importante que a gente tem nessa sociedade, né, que estamos estudando a administração, né, administração de empresas, organizações, quanta coisa vocês podem fazer, né, já estando estudando ou formado no curso técnico em administração, que pode favorecer as pessoas até que não têm, né, recursos. Como é que os nenês se comunicavam? Vamos ligar o microfone e falar aí, gente, como é que os nenês se comunicavam? Falando? Já nasceram falando? Sim ou não? Coloca aí no chat. Estão com vergonha? Escreve no chat. O chat também está sendo gravado. Tem gente? Sim? Não? Tá vendo? Amanda, Brenda, Fábio, Fernanda, Caroline, Matheus, Nathalie. Responde ali, Nathalie. Não? Chorando. Fazendo já mãe desde pequenininho, né? O choro é uma baita comunicação, né? E às vezes os pais, na ignorância, às vezes de, né? Primeira vez, primeiro filho, acha que choro é manha, né? E não é, uma comunicação muito forte, né? Gente, eu quero fazer uma atividade com vocês, nós temos pouco tempo, eu quero passar os vídeos, vou pular aqui uma atividade, eu quero que vocês façam ali no chatzinho. Vocês lembram que lá na época das pinturas rupestres, eles utilizavam os desenhos, vocês não acham algo parecido? O emoji não é uma retomada, né, dos desenhos rupestres? Será que não? Então, assim, eu quero que vocês pensem, essa é a atividade, para fazer aqui no chat. Cada um vai botar sua frase no chatzinho, tá? Pensar numa história, uma frase, duas frases, tá? Do que aconteceu um dia com vocês, né? Eu não gostaria que inventassem, gostaria que fosse realmente da vida de vocês.
Eu vou botar um exemplo aqui, que tenha história, que tenha detalhes e emoções, para vocês poderem utilizar desenhos, né, e os emojizinhos. Então, vocês podem usar no chatzinho, ou fazer fora do chat, colocar ali, tipo isso aqui, ó. Então, hoje eu acordei feliz, porque amanheceu com sol. Já era tarde e fui direto almoçar. Quando peguei o carro, fiquei chateada, porque o pneu estava furado. Decidi ir para o trabalho de ônibus. Tá? Então, eu quero que vocês façam essa atividade no chat. Pode ser? Vou deixar aqui na tela, só quero ver um ok de vocês ali. Vamos fazer? Ia dizer isso. Tudo bem, Matheus? Então tá, ok, vamos lá. Façam rapidinho a frase e assistiremos dois vídeos. Vamos lá. Eu vou deixar lá naquela tela para vocês se inspirarem. Cadê a tela? Não é para fazer igual. Não é só para mudar o emoji, é para fazer outra história e colocar no chat. Vou deixar os emojis aqui, ó. Até quanto mais engraçado, melhor. Pra gente rir um pouco. Vamos lá, vou dar 2 minutos. Tempo. Na aula da manhã, o menino conseguiu fazer e colocar no chatzinho, achei tão legal. Vamos fazer? Não sei se ele fez direto ali ou fez em outro lugar e colocou ali. Conseguiram? E aí, gente? Quem quiser também fazer no caderno e mostrar, aí liga a câmera e me mostra. Vamos ver aqui. Ah, boa, Caroline. Ah, boa, Caroline. Isso aí, ó. Viu? Parabéns. Participando. Dia muito ensolarado, acordei atrasada e perdi o ônibus. Eu acabei chegando muito atrasada no trabalho. Uma ferramentinha ali, né? Viu que às vezes a gente não precisa, a comunicação, né, hoje em dia, por celular ali, a gente quase não escreve, né? A gente praticamente bota só desenho, né? Parece que a gente volta lá para a época das cavernas. E provavelmente era assim, eles identificavam um desenho assim. Mais alguém, gente? Ó, Rian, em um dia de muita chuva, fui para o treino de futebol e tive que voltar para casa porque não li a mensagem que dizia que não teria treino. Show de bola! Muito bom! Isso aí, ó. O pessoal está conseguindo fazer. Vocês estão fazendo direto no chat? Tem esses emojis? Muito bom. Ah, daí é brabo, né? Vai até lá, um dia de chuva, não tinha treino. Comunicação. Aí é que tá, a pessoa que... Ah, show, fez pelo chat. Valeu, Rian. Aí é que tá, né? Esse é um caso bem bom de comunicação, né? Porque será que quem comunicou e mandou a mensagem se preocupou realmente? Isso é um lugar longe, né? Tem gente que sai de longe para ir para um treino, por exemplo, né? E aí a pessoa foi lá e mandou a mensagem. Só que nem todo mundo olha a mensagem, nem todo mundo consegue a tempo receber. Às vezes está num lugar que não tem internet, não pega internet.
pode ter acontecido um imprevisto. Isso é comunicação. Será que eu envio a mensagem? Bom, eu fiz a minha parte. Não, lavei minhas mãos, eu mandei. Agora, se a pessoa se propõe em receber ou não, é outra. Não é bem assim. Ontem andei de bicicleta no gasômetro com muito calor. Tem calor? Muito bom. Isso aí é uma frase, gente. Uma frase, duas frases. Mais alguém? Bom, vocês vão colocando a frase aqui, eu vou passar o vídeo. Enquanto eu passo o vídeo, vocês não escutam o meu microfone, tá? Então, eu vou começar o vídeo, vou parar e vou perguntar se vocês estão escutando o vídeo. E aí, são 2 vídeos, depois a gente retoma para finalizar, ok? E quem já estiver fazendo a frase, vai colocando aqui, que fica registrado aqui, depois eu leio. Então, o primeiro vídeo é a evolução da comunicação, é um vídeo bem bacana, bem didático, assim, bem bom de ver tudo isso que a gente já falou até agora, né? Que é a história da comunicação. Como que veio lá da pré-história, né? Até hoje, tá? Vamos lá. Eu vou ter que mudar o áudio aqui um pouquinho. Agora vocês não vão ouvir meu microfone. Dia muito chuvoso, fui para a escola, esqueci de levar o guarda-chuva, cheguei na escola toda molhada, ficou bravo. Aí é bravo, né? Ficar molhado nem é bom. Muito bom. Vou tirar o áudio do meu microfone e vou colocar o áudio do vídeo, gente. Configurações. Vou colocando a frase ali, depois O planeta Terra existe há aproximadamente 4,54 bilhões de anos, resultante da expansão do universo durante uma explosão térmica conhecida como Big Bang. O planeta Terra existe há aproximadamente 4,54 bilhões de anos, resultante da expansão do universo durante uma explosão térmica conhecida como Big Bang. Assim como os seres humanos, a comunicação também passou por uma evolução. O ato de se comunicar entre nós começou pelos nossos primeiros ancestrais, através de seus atos de grunhidos. Posteriormente, foi desenvolvida a técnica da pintura, que hoje conhecemos como as pinturas rupestres, onde eram transmitidas mensagens através de figuras desenhadas nas paredes das cavernas. Mais adiante na história, os grunhidos se tornaram falas, e daí surgiram as letras, que formaram as palavras. A partir daí, diversas invenções passaram a modificar e revolucionar a forma de se comunicar com os humanos. Uma das primeiras foram os papiros e pergaminhos. Com o tempo, ambos foram substituídos pelo papel, que surgiu na China no ano 105 a.C. Posteriormente, começou a circular no Império Romano o embrião daquilo que se tornaria o jornal impresso. Era o Acta Diurna. A publicação gravada em tábuas de pedra havia sido fundada em 59 a.C. por ordem de Júlio César. Uma das primeiras formas de comunicação à distância foi o correio. A descoberta da eletricidade revolucionou a tecnologia de informação. Um dos primeiros inventos comunicacionais a utilizar a energia elétrica foi o telégrafo. Foi inventado pelos americanos Joseph Henry e Samuel Morse. Esse último que, inclusive, inventou o chamado Código Morse. Em 1860, é inventado o telefone. Antônio Meucci, o verdadeiro inventor, acabou sendo esquecido pela história em detrimento de Alexander Graham Bell,
que aperfeiçoou o invento pouco mais de uma década depois. O rádio surgiu em 1896 por Guglielmo Marconi, mas não da mesma forma que conhecemos. A era do rádio mesmo surgiu apenas em 1919, quando após a Primeira Guerra Mundial, a Westinghouse, empresa norte-americana, passou a transmitir música para habitantes perto da fábrica. Com o tempo, o rádio foi se tornando um meio altamente produtivo e explorado comercialmente. No Brasil, as transmissões começaram em 1923, quando o Roquete Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Meninas bonitas do programa dançando. Já a televisão surgiu em 1936, na Inglaterra. No Brasil, apenas 14 anos depois, com a TV Tupi de São Paulo, no dia 18 de setembro de 1950, fundada por Assis Chateaubriand. A invenção fundamental para mudar os rumos da comunicação no final do século XX foi a rede de computadores internet. Nela, milhões de dados do mundo inteiro são processados a uma incrível velocidade. Com o avançar dos anos, a internet se torna peça fundamental na vida de todas as pessoas. Hoje em dia, pode ser encontrada em todos os lugares, não só nos computadores, mas também na tela de celulares, tablets e até mesmo da televisão. Mas não apenas a internet por si só foi responsável por essa revolução, mas graças a ela, hoje podemos dizer que há um novo capítulo na história da comunicação: as redes sociais. Eu sou psicóloga, então hoje em dia eu vejo muito claramente assim no consultório que as pessoas reclamam muito de isolamento, de solidão, muito mais, né? Eu já estou formada há um pouco mais de 20 anos, eu me formei em 90, né? Então aí são 24 anos de experiência e as pessoas veem, quanto mais a tecnologia vai avançando e quanto mais a gente tem a possibilidade dessa conversa rápida online que existe hoje, né? Antigamente existia bate-papo, MSN, hoje não, você conversa no bate-papo do Facebook, você conversa no WhatsApp, você tem outros recursos e as pessoas conseguem uma resposta imediata, né? Então o que isso aconteceu? Deixou as comunicações ou os contatos mais rasos, as pessoas vão lá, falam, obtêm aquela resposta que elas queriam e param por ali. Elas não aprofundam muito nos relacionamentos. Então, a maior queixa é de vazio, é de solidão. Então, assim, é até um paradoxo, porque no momento em que a gente tem toda a oportunidade de comunicação, as pessoas queixam muito de solidão. Com as inovações e avanços tecnológicos, teremos outro patamar na evolução da comunicação. A nanotecnologia é uma nova aposta para o futuro e com a grande evolução humana é possível dizer que a comunicação crescerá como nunca e permitirá cada vez mais a interação das pessoas. Hoje, vivemos em um mundo altamente tecnológico e a comunicação acompanha essa evolução, proporcionando a todos nós uma nova forma de ver e sentir o mundo. O que é um telégrafo? Entende-se por telégrafo um sistema concebido para transmitir mensagens por impulsos elétricos de um ponto para outro em grandes distâncias. Para isso, foi desenvolvido um meio rápido e confiável de transmissão, recepção e interpretação. Inventado em 1838 nos Estados Unidos por Samuel Morse, passou a ser utilizado no Brasil em 1857. Durante os séculos XIX e XX, através do código Morse, uma espécie de alfabeto por impulsos, disseminou-se as mais importantes informações sobre a política mundial, noticiários nacionais e internacionais, boletins do esporte e até mesmo histórias triviais do cotidiano da sociedade, uma vez que o aparelho também foi amplamente utilizado pelos serviços de correios e radioamadores. A defender, esteve no início de fevereiro de 2012 no Museu Ferroviário da cidade de Santo Ângelo, onde os membros da diretoria, delegados, voluntárias e voluntários foram surpreendidos por um guardião da história. Com 77 anos, o senhor Jovenil Menezes, agora aposentado, foi o telegrafista da estação ferroviária da cidade e hoje ainda utiliza o equipamento,
fazendo demonstrações de seu uso. Talvez Jovenil Menezes seja o único praticando e demonstrando o uso desse equipamento no Brasil. Esse guardião da memória do telégrafo está disposto a ensinar o que sabe. Visite o Museu Ferroviário de Santo Ângelo e viva uma experiência única. Muito obrigado. Pela visita. Visita. Bem, a Feira do Sul. É, quanto nome, né? Quanto bom. Ao Museu Ferroviário. E Antônio. Rio Grande do Sul. Agradece. Jovenil. Então, os dois vídeos que eu passei, um sobre a evolução da comunicação, para vocês conseguirem visualizar, né, de uma forma diferente, além só das imagens, o que a gente viu da evolução da comunicação, a gente pode perceber que foi uma evolução bem grande, né, principalmente depois do telégrafo e depois da internet. E o telégrafo, eu achei interessante esse vídeo, mesmo sendo mais paradinho, porque a gente consegue realmente ver como é que eles faziam, né, trabalho, né, e a pessoa que escuta aquilo ali tem que ter um conhecimento muito grande do código Morse, então mesmo com a evolução da comunicação, ainda assim não era para todos, mesmo com a internet, ainda assim não é para todos, né, então, como é importante e complexo a comunicação, a comunicação social, a comunicação organizacional, então não é um assunto de simplesmente se descartar e não pensar. A comunicação organizacional, no ambiente de trabalho onde vocês atuam, no ambiente onde vocês vão atuar, né, é fundamental. Fundamental vocês entenderem que ela tem uma importância e que é se comunicar. A gente aqui está se comunicando. Se fosse na sala de aula, estaríamos nos comunicando. Com linguagem verbal ou não verbal, é uma comunicação. E isso é fundamental para a vida e principalmente para a vida profissional. Aqui no SAG, então, gente, para finalizar, aula e exercícios 1, primeiros conceitos e definições de comunicação, é onde está o exercício que vale nota. Vale 0,5. Essa parte que não vai aparecer para vocês, vai aparecer essa tela aqui, no momento que clicarem lá no conteúdo. E os exercícios estão aqui, ó, exercícios. São 5 questões de marcar no computador e colocar OK. No final, vocês vão ter até o domingo do dia 26 para fazer, porém, eu aconselho a fazerem hoje. Vamos já encerrar aqui daqui uns minutinhos, vocês já continuam, quem está no computador, já continua aí conectado, já lê aquele material, já vê que tem a dica do professor, tem um vídeo. Esse conteúdo aqui até vai falar mais da linguagem não verbal, né, que é a expressão, o corpo, o movimento, mas leiam o conteúdo do livro, que são algumas páginas, não é o livro inteiro, claro, e os exercícios. Aí vai marcar para mim, eu consigo visualizar quem viu, tá, e quem fez a atividade já tem 0,5, tá, vocês têm até o dia 26 e eu aconselho a fazerem agora. Aqui são os slides, ali a aula 1, História da Comunicação, são os slides e os 2 vídeos. Amanhã, como amanhã não tem a live, eu não vou poder explicar amanhã para vocês. Então, eu vou passar agora rapidinho, mais um minutinho, só para mostrar para vocês. Esse conteúdo comunicação, uma introdução às teorias, é que tem o exercício que vai valer nota. A mesma coisa do outro, ó. Tem infográfico,
fala ali das teorias da comunicação, que é o que está no livro, que são algumas páginas também do livro para vocês lerem. Tem um vídeo que fala da mesma coisa, que são as teorias, e aqui os exercícios. Eu só não vou clicar ali nos exercícios porque aparece a resposta. Mas então são 5 questões de marcar e no final envia. E é a mesma coisa. Esse é o de amanhã. Lá no dia 26 vocês vão ter a resposta de quantos vocês acertaram. Mas para nós vale fazer ou não fazer. Né? Só que para fazer tem que utilizar aqui esses recursos, né? Que tem livro, tem texto, tem vídeo, tem infográfico. Tá? Isso aqui é da aula 2. E hoje foi a aula 1. Então, deixa eu colocar dia de sol, saí com minha namorada para tomar um sorvete. Legal, o pessoal continua fazendo aqui. Muito bom. Entenderam? Entenderam como fazer os exercícios? Coloquem aí para mim, pessoal, para a gente poder finalizar, sim. Só a Amanda e a Brenda? Tá. Então tá. Até quarta. Amanhã tem Saga, tá, gente? É na plataforma, dentro dos conteúdos que tem no Saga. Hoje de noite agora de tarde, de noite já tô disponibilizando para vocês os conteúdos de amanhã. Um bom feriado para todos. Foi um prazer. Obrigada por estarem presentes. Tá, gente? Um abraço. Podem desconectar agora. Até quarta.